Em algum momento você já se questionou se ser escritor é para você, se você realmente deveria ser escritor, se você nasceu para ser um escritor? Você já se perguntou isso em algum momento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Eu vou responder essa pergunta: será que você deve mesmo ser um escritor? Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e nesse vídeo de hoje eu vou te falar exatamente sobre isso. Muitas pessoas já acham que para ser escritor você tem que ter grandes ideias, tem que ser uma pessoa extremamente criativa, tem que nascer com um dom da escrita, ou então já tem que ter história pronta na cabeça para começar a escrever. E nada disso é verdade, você não precisa de nenhuma dessas coisas. Eu já vou te falar aqui agora o que você realmente precisa para você ser um escritor. E já te adiantando que se você ouviu alguma dessas mentiras, já tira isso da sua cabeça, que você não precisa de dom, nem de criatividade, até porque a criatividade é uma habilidade que a gente desenvolve. Você consegue aprimorar, desenvolver essa criatividade com o tempo. À medida que você vai escrevendo, você vai fortalecendo a sua criatividade. Então isso já é uma coisa que a gente resolve. Porque mesmo que você não se considere uma pessoa tão criativa agora, quando você começar a escrever, você vai começar a se tornar uma pessoa cada vez mais criativa. A primeira coisa que um escritor precisa para começar é de fazer um planejamento dos pontos estratégicos da história. Não é diferente de ter a história inteira, completa, pronta na cabeça. Não é isso. Fazer um planejamento da história é você anotar elementos estratégicos para te guiar, para te dar um norte, para te dar a base que você vai utilizar para desenvolver a história. Você nunca vai começar a escrever um livro com a história toda pronta na cabeça. Eu nunca escrevi um livro onde eu pensei na história inteira antes de escrever, porque as ideias mudam. Novas ideias surgem no meio do processo, as coisas mudam, tem ideia que você vai acabar nem usando, você achou que fosse uma ideia incrível, quando você vai escrever você nem usa aquilo. Novas ideias surgem enquanto você está escrevendo. Todos os meus livros, eu tinha só algumas ideias e no final, o final sempre me surpreendia. Nos 14 livros que eu escrevi, eu te afirmo, te garanto por experiência própria, que os 14 livros que eu escrevi, eu não comecei nenhum deles com a história pronta na cabeça e sempre me surpreendeu o final, as ideias que surgiam no meio do caminho. Então você não precisa ter grandes ideias para começar, não precisa ter criatividade, você precisa ter esses elementos estratégicos anotados que vão te guiar durante o processo de escrita. Vão te dar, como se fosse um mapa do que você vai ter que ir fazendo. E no meio do caminho você vai descobrindo novas coisas ali para você acrescentar. Então não se preocupa com isso também. O que são esses elementos estratégicos, esses pontos chaves que você tem que ter anotados? Vou te falar aqui só algum deles para você ter uma noção, mas tem muito mais do que isso. Que são, por exemplo, o personagem. Você tem que saber construir um bom personagem. Você tem que ter definido, por exemplo, um espaço e um tempo onde vai acontecer a sua história. São alguns elementos que você precisa já ter em mente para você saber descrever, saber colocar nas cenas, saber desenvolver a história. E as ideias mesmo vão surgindo ao longo do processo. Outra coisa que você precisa para ser um escritor é ser fominha de conhecimento. Escritores precisam estar buscando inspiração, buscando informação, buscando estar atualizados. Você tem que estar o tempo todo lendo livros, vendo filmes, séries de gêneros parecidos com o que você escreve, que isso sempre dá uma inspiração, novas ideias para você escrever. Ou então até mesmo sobre alguma coisa que você queira colocar na sua história, você buscar conhecimento, por exemplo, você quer escrever alguma coisa de um lugar que você nunca foi, você tem que pesquisar sobre aquele lugar, saber como é lá. Então buscar conhecimento para enriquecer a sua história. Você não precisa já ter todas as ideias, ter todo o conhecimento do mundo, ser um cara onisciente para escrever seu livro, ser inteligente. Você só precisa ser fominha de conhecimento. Quando você precisar utilizar alguma informação que você não sabe, pesquisa sobre isso. Acrescenta no seu texto, na sua história. Isso vai enriquecer o seu texto. Vai dar uma riqueza de detalhes para o seu texto. Vai mostrar que você realmente sabe do que você está falando, que você tem autoridade nesse assunto. Então, ser fominha de conhecimento é uma das coisas que os escritores precisam ser. E uma terceira coisa que é muito importante para todos os escritores é ser você mesmo. Você precisa, para criar histórias originais, autênticas, únicas, você tem que ser você mesmo.
se expressar nessa história, escrever do jeito como você gosta, não como as pessoas querem que você escreva. Escreva do seu jeito, do jeito que você se sente mais confortável. Escrever um livro é para ser algo prazeroso, vai ser algo gostoso, que você nem vê o tempo passar, não é para ser uma coisa tensa, assim, ai meu Deus, os meus leitores precisam fazer isso, tem que ser a história mais perfeita da história, aí você fica lá várias vezes lapidando uma frase, porque ela tem que ficar perfeita. Então, tira isso da sua cabeça, escreve, só escreve, deixa fluir, deixa as ideias virem. Se você quiser mudar, não se preocupa com ortografia, gramática nesse momento. Enquanto você estiver escrevendo, só escreve. Deixa o momento fluir ali, as ideias, a criatividade. Depois que você tiver terminado o seu livro, você para, dá uma revisada na história e aí sim você conserta erro se tiver, erro ortográfico, se quiser mudar alguma informação. Mas na hora que você estiver escrevendo, esquece isso tudo, só escreve, simplesmente escreva. Então, respondendo aquela pergunta, será que você deve ser um escritor? Se você pode ser um escritor? Sim! Todo mundo pode ser escritor. Se você faz um planejamento correto da sua história, anotando todos os elementos estratégicos para você começar. Se você é fominha de conhecimento, busca estar lendo livros, vendo séries, filmes sobre esse gênero. Se você simplesmente se expressa na história sendo você mesmo, sem se preocupar com crítica dos outros e todas essas coisas, sem perfeccionismo, você pode e deve ser um escritor. Todo mundo deveria escrever um livro. Escrever um livro é uma linda forma de expressar a sua arte interior, sua beleza interior e tudo que você é e tudo que você acredita. Então, sim, você pode ser um escritor. Uma vez me perguntaram se adolescentes podem escrever um livro. Gente, eu escrevi meu primeiro livro com 12 anos. Eu tenho atualmente, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu tenho 18 anos e já tenho 14 livros escritos e 4 publicados. Então, com certeza, adolescentes também podem escrever seus livros. Nunca é cedo demais nem tarde demais para começar. O momento certo é agora. Então, não perca mais tempo e bora escrever esse livro. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aqui o que você achou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.